Agora eu vou retornar um pouquinho a falar sobre a ideia de integração, tá certo? Então, seção 2.10. Alguma pergunta até aí? Beleza? Muito bem. A seção 2.10 fala integração de gráficos em análise do movimento. Muito bem. Como a gente viu na seção 2.8, a gente pode calcular a velocidade dada a função aceleração, tá certo? Via integração. Assim como a gente podia calcular a posição x de t dada a função da velocidade. Para tal, a gente faz, então, o que a gente chamou de operação integração, tá certo? Então, dv de t dt é igual a A, o que implica, então, que a integral de dv é igual a integral de A dt, e daqui a gente tira que v é igual a AT mais uma certa constante. Tem uma constante desse lado, tem uma constante desse lado, a gente agrega as duas constantes para definir uma terceira, que a gente chama de C aqui. Como a gente sabe que para t igual a zero, v igual a v0, logo o meu C é igual a v0, e daí eu tiro que v é igual a v0 mais AT, conforme a gente viu na 2.8. De forma análoga, novamente, só para a gente memorizar e entender, dx dt é igual a v de t. Daqui, então, a integral de dx é igual a um v de t dt, integral, que é igual à integral de v0 mais AT dt. Só substituir aqui o v de t pela expressão que a gente calculou. Novamente, integrando, você tira que x é igual a v0 x é igual a v0t mais a t ao quadrado sobre 2 mais uma certa constante c'. De novo, para t igual a 0, o meu x é igual a x0. Logo, o c' é igual a x0, o que implica então que x é igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Tá certo? Bom, eu vou ampliar um pouquinho mais a ideia de integração. A gente pode também incluir o que a gente chama limites de integração. Tá certo? Nessas integrais. De forma que, pelo teorema fundamental do cálculo, que vocês vão ver em breve, inserindo os limites de integração, a gente pode definir essa integral de dv, mas não só de dv, a gente pode pôr um dv de v1 até v2. São os limites de integração. Já vou dizer o que você vai fazer com esses limites. Que é igual a integral de t1 até t2 de a dt. Então, ó, num certo tempo t1 eu estava numa velocidade v1, num certo tempo t2 eu estava numa certa velocidade v2. Os limites de integração são dados em termos das variáveis que estão sendo integradas. No caso aqui dv, então os limites são dados em termos de v1 e v2. Aqui no caso dt, então a integral é definida então, em termos de t1 e t2. Então, v1 é a velocidade em t1 e v2 é a velocidade
em T2. Tá certo? Muito bem. A pergunta, então, que você deve estar se perguntando é como é que resolvemos isso aí? A ideia é a mesma, bem parecida. Bom, vamos resolver esse aqui primeiro. Como a gente já viu, né? Esquece o limite por um segundo. De V1 até V2, eu tinha uma integral de dv, então tinha o meu 1 aqui, a resposta dessa integral aqui, nada mais era do que v, tá certo? Agora, como tem o limite de integração, não entra mais aquela constante. Você pode até colocar, mas ela vai embora no final das contas. O que você vai pôr aqui? Você vai pôr uma barra e os limites de integração aqui. E aí o que você faz? Você substitui o valor de V2 aqui e depois você subtrai a substituição desse valor aqui. Então, quando eu substituir V2 aqui, isso aqui vai dar. Quando eu pegar V2, trocar V por V2, vai dar o próprio V2. Quando eu trocar o V por V1, vai dar o próprio V1. E é um menos o outro. É o final menos o inicial. Então vai ficar V2 menos V1. Ponto e vírgula. Tá certo? De forma análoga, a integral de A dt de T1 até T2, então a integração é AT, aqui tem o meu T1, aqui tem o meu T2, e então vai ficar, substituo T2 nessa função aqui, fica A T2, menos, substituindo T1 aqui, A T1, e isso aqui fica A de T2 menos T1. Tá certo? Logo, dessas duas expressões aqui, eu tiro então que V2 menos V1 é igual a T2 menos T1. Tá certo? Para T1 igual a zero, por exemplo, então a gente tem que V2 menos V0, que agora eu chamei o meu V2 no tempo T2 igual a zero, é igual a T2, porque eu peguei o caso particular em que T1 igual a zero, não precisava ser, o que me dá automaticamente que V2 é igual a V0 mais A T2. Tá certo? Então, a gente tem aqui a integral dado os seus limites de integração. Se a gente resolver só essa integral do lado aqui direito, aqui, ó, só essa aqui, é fácil de ver, então, que V2 menos V1 é igual à integral de T1 até T2 de A dt, certo? Simplesmente não fiz a integração. Bom, como a gente tem os limites de integração, a gente chama essa integral de integral definida, tá certo? Que fornece aí um resultado numérico ao invés de uma função. Se você olhar, V2 aqui é um valor, o V1 é um valor, e você tem então aí um número para essa diferença aqui, tá certo? V2 menos V1 é um número. Então pode ser a velocidade no tempo 2 é 10, a velocidade no tempo 1 é 5, então esse cara me dá 5 metros por segundo. Então essa é a chamada integral definida e me fornece então um resultado numérico ao invés de uma função. O que a gente precisa enfatizar aqui é que essa integral definida ela pode ser calculada a partir do gráfico. Então assim como a gente calculava a derivada a partir de um gráfico, a gente pode calcular também essa integral definida a partir de um gráfico, tá certo?
Então, ó, vamos ver um caso particular aqui, ó. Então, tudo isso eu estou adiantando que são coisas que vocês vão ver em cálculo, tá certo? Mas que para a gente são ferramentas que vão ser usadas esporadicamente e é importante que vocês saibam. Então eu estou adiantando um pouco, sem os devidos cuidados, sem os detalhes, o que vocês verão em cálculo, tá certo? Bom, em particular, ó, vamos ver o que significa essa integral de T1 até T2 de A dt, tá certo? Que é exatamente igual a V2 menos V1. Então, ó, eu vou falar para vocês, vou impor aqui, ó, isso aqui nada mais é do que a área entre a curva de aceleração e o eixo dos tempos de T1 a T2. Por que de T1 a T2? Porque é o limite de integração, de T1 a T2. Ou seja, olha que legal. Se eu tiver um gráfico aqui, ó, de A de T, nem vou pegar a constante, vou pegar uma função qualquer. Em função de T, tá aqui, ó. Tá aqui o meu tempo T1. Tá aqui o meu tempo T2. Essa operação aqui, que é aquela integração que você consegue fazer, que no fundo, ó, se você integrar esse cara aqui, ó, vai dar A. No caso de uma aceleração constante, né, vai dar A T2 menos T1. Tá certo? Ela nada mais é, aqui no caso, estou pegando uma aceleração dependendo do tempo. Mas se o A fosse dependendo do tempo, que se integrar, se fizesse tudo, esse resultado nada mais é do que essa área aqui, ó. Então, a integração, ela te devolve a área debaixo da curva. Tá certo? No caso da aceleração constante, então, por exemplo, ó como te dá a área, ó. Tá aqui, você tem uma aceleração constante, você tem aqui um certo T1, você tem aqui um certo T2, esse valor aí, ó, esse cara aqui é a minha aceleração, essa área aqui, o que é? A base, que é T2 menos T1, vezes a altura, que é a A, certo? Ou seja, essa área aqui, ela é A T2 menos T1, que é exatamente o resultado da integração de A dt, nos limites de integração T1 T2. Está aqui, ó. Exatamente. Como a gente viu, essa área é exatamente V2 menos V0, porque a velocidade é a integral da aceleração. Note, né, como foi adiantado, que o V de T1 é igual a V0 mais A T1. O V de T2 é igual a V0 mais A T2, de forma que o V de T2 menos o V de T1 é igual a V0 mais A T2 menos V0 mais A, que multiplica T1, de forma que isso aqui me dá A T2 menos T1, que é exatamente a área. Tá certo? Então, isso me dá a diferença das velocidades no tempo T2 menos T1.
Ou seja, tem uma função lá que é a aceleração. Calcula a área debaixo da curva de um tempo t2 até um tempo t1. Essa área é igual à diferença da velocidade no tempo t2 menos a velocidade no tempo t1. Essa é a representação, essa é a interpretação para a integração. É a área sobre a curva. A interpretação para a derivada era a tangente da curva. Você lembra-se disso, né? E no caso da integração, é a área sobre a curva. Outra observação importante é que quando a curva da aceleração está acima do eixo do tempo, a área é positiva. Quando está abaixo da curva do tempo, a área é negativa. Então, por exemplo, está aqui, ó, aceleração em função do tempo. Está aqui minha função da aceleração. Então, essa integração aí, quando você for fazer, por exemplo, de T1 até um certo T2, essa área aqui é uma área positiva e essa área aqui é uma área negativa. Tá certo? Então você calcula essa área aqui, subtrai dessa área aqui, porque essa é positiva, essa é negativa. Isso aí vai me dar, essa área vai me dar exatamente V de T2 menos V de T1. Tá certo? Positiva. Negativa. Da mesma forma, né? Como a velocidade é definida em termos da posição x de t, então a gente tem que v de t é igual a dx de t dt, o que implica então que o meu dx é igual a um v dt. Integrando e tomando os limites de integração, x1, x2, t1, t2. Lembre-se que está relacionado os limites com o que você está integrando. Tá certo? Então eu tiro daqui que x no tempo 2 menos a posição no tempo 1 é igual à integral de T1 até T2 de V de T dt. Tá certo? Ou seja, se eu tiver um gráfico de V de T em função de T, por exemplo, partindo da velocidade zero aqui, o meu deslocamento pode ser facilmente calculado, supondo que aqui é o meu tempo T1, aqui o meu tempo T2, o meu deslocamento pode ser calculado por essa área aqui, ó. Se eu calcular essa área sobre a curva, isso aqui vai me dar nada mais, nada menos do que x de T2 menos x de T1. Novamente, né, como esperar, você vai ter então aqui o deslocamento dado em função da área. Note que a dimensão funciona, né? Se você pegar calcular a área aqui, ó, vamos voltar aqui para ficar um pouco mais claro aqui, ó. Ó, a aceleração aqui em metros por segundo ao quadrado, o tempo é em segundos, a área desse cara aqui vai me dar uma dimensão, né, a unidade dele é metros por segundo. Aqui nós temos essa distância aqui horizontal é dado em segundos, essas alturas aqui verticais dado em metros por segundo, a unidade, né, é mensurada dessa área aqui, é dado em metros, que é exatamente o deslocamento, certo? Se tiver acima do eixo do tempo aqui, né, acima do eixo x, né, que no caso é a velocidade,
você tem uma área positiva. Se você tivesse aqui algo negativo aqui, abaixo do eixo positivo, debaixo do zero, você teria uma aceleração negativa. É um deslocamento negativo. Só para enfatizar, está aqui, ó, V de t, t. Um deslocamento, então, dado por essa curva aqui, de um certo tempo, T1, até um certo tempo, T2. Essa área aqui é uma área positiva, ou seja, um deslocamento positivo, apesar da velocidade estar diminuindo, tá certo? E esse deslocamento aqui é um deslocamento negativo, tá certo? É fácil de enxergar que é um deslocamento negativo porque a velocidade é negativa nessa região, né? Então, essa área aqui é uma área negativa, essa área aqui é uma área positiva. A soma dessas duas áreas te dará, então, x de T2 menos x de T1, que é o deslocamento total entre T2 e T1.